Um defeito de cor. Capítulo 2. Continuação. Despedidas. Durante alguns dias, a Sinhá se trancou no quarto e proibiu que abrissem as janelas ou entrassem lá com velas ou lampiões acesos. Disse que era desse jeito que estava se sentindo, com tudo escuro por dentro e por fora, e eu sabia muito bem do que ela estava falando. A festa de São José foi cancelada, mas mesmo assim, os pretos da senzala grande receberam a comida que já tinha sido comprada para eles, e foi mantida a promessa de alforriar um preto por devoção, assim que terminasse o período de nojo. O padre Notório e o seminarista Gabriel foram embora para a capital, e a única coisa que alegrava os meus dias eram as aulas do Fatumbi. Mas no dia em que a Sinhá saiu do quarto, branca como cera de vela e toda vestida de preto, disse que mandaria a sinhazinha Maria Clara estudar em um colégio de freiras em São Salvador, e que o Fatumbi só daria aulas por mais alguns dias, tempo suficiente para ensinar o que ela deveria saber para não fazer muito feio. Ela também disse que a escolhida para a alforria tinha sido a Antônia, o que me alegrou bastante, porque a Esméria continuaria comigo. Quase uma compensação pela tristeza de perder a sinhazinha e as aulas do Fatumbi. Quando soube da notícia, a sinhazinha não reclamou e disse que até ia gostar de morar longe, que nada na capital poderia ser pior do que a presença daquela bruxa. Achei que ela não devia falar aquilo, porque eu tinha começado a entender a dor e a revolta da sinhá Ana Felipa. O senhor José Carlos, às vezes, não voltava para dormir, e a Rita disse que em tais noites a sinhá também não dormia. Ficava feito fantasma andando pela casa com um rosário nas mãos e chorando. A Antônia perguntou à sinhá se podia transferir a carta de alforria para sua filha, que morava na senzala grande, que seria um presente maior que a liberdade para ela própria. Depois de muito reclamar dizendo que a Antônia era uma ingrata, a sinhá concordou. Eu nem sabia que a Antônia tinha uma filha, que diziam ser filha do pai do senhor José Carlos, muito mais clara que a mãe. Eu vi quando as duas se despediram na porta da cozinha, abraçadas e chorando, a filha dizendo que ia trabalhar muito e logo teria dinheiro para comprar a carta da mãe. Foi a primeira vez que ouvi dizer que qualquer um de nós podia trabalhar e ganhar dinheiro para comprar a liberdade, e perguntei à Esméria como aquilo podia acontecer. Ela me desencorajou, dizendo que era muito difícil, que na cidade até podia acontecer, porque lá os pretos faziam outras coisas nas horas de folga, aos domingos e nos dias santos, que alguns podiam trabalhar por conta própria e juntar dinheiro, mas na roça, e principalmente na ilha, era quase impossível, que eu podia esquecer. A sinhazinha Maria Clara foi embora alguns dias depois do padre, levando um baú cheio de roupas e alguns brinquedos, dizendo que lá no colégio também teria um quarto só para ela, sem ninguém para vigiá-la. Ela me deixou um embrulho de presente e disse que eu só poderia abri-lo no dia do meu aniversário e que mesmo sendo preta, eu podia considerá-la minha amiga. O Fatumbi foi embora no mesmo barco que ela e também deu um jeito de esconder alguns livros e papéis para mim, indicando o lugar para que eu fosse buscar mais tarde, no mato. Quando deixaram a casa junto com o senhor José Carlos, que acompanhou a filha até o colégio, a sinhá me chamou e disse que, daquele momento em diante, eu ajudaria a Esméria e a Maria das Graças na cozinha. Mas, tempos depois, ela mudaria de ideia, e, de certa forma, eu já estava sentindo que isto ia acontecer, desde a noite em que sonhei com a Taiô e ela estava triste, olhando para mim. Ou eu, olhando para ela, não sei. Foi logo depois do meu aniversário, quando abri o presente da sinhazinha Maria Clara, aquele vestido com o qual um dia eu tinha me olhado no espelho do quarto dela. Um dos melhores presentes que ganhei, mesmo sabendo que não teria como usá-lo. Senti muita falta da sinhazinha, das nossas brincadeiras, das tardes que passávamos na varanda trocando as roupas das bonecas e fazendo penteados. Foi por causa disso que me lembrei da antiga roupa de trabalho, a que eu tinha antes da farda feita para a visita do Padre Notório,
e resolvi usar o tecido para costurar uma boneca e uma roupinha de boneca, como a minha avó fazia para mim e para a Taiwo. Eu fiquei inventando coisas para fazer, já que o trabalho na cozinha era pouco, e a Esméria e a Maria das Graças já viviam discutindo para ver quem ficava com as ocupações. Desde que a sinhazinha tinha ido morar na capital, o senhor José Carlos passava dias sem aparecer em casa, e a sinhá Ana Felipa comia cada vez menos. Escondida na despensa, com a porta fechada, eu estudava nos livros que o Fatumbi tinha deixado para mim, e treinava a escrita, mas já tinha usado todos os papéis. Ele também tinha me dado um livro com muitas páginas de letras miúdas, que eu tentava ler, mas não conseguia. Quero dizer, ler eu conseguia, mas eu não entendia direito. As palavras eram complicadas e cansava-me ao fim de poucas linhas, sem que, ao menos, eu me lembrasse do que estava escrito nas linhas anteriores. Certo dia, cansada de ler e aproveitando que estava na hora da cesta da sinhá, e também porque ela nunca ia aos cômodos dos fundos, eu me sentei à porta da cozinha, peguei a antiga farda e comecei a costurar uma boneca. Para minha grande surpresa, e justo naquele dia, a sinhá tinha resolvido caminhar um pouco e apareceu no quintal, dando a volta por fora da varanda. Assim que viu o que eu estava fazendo, tomou a boneca das minhas mãos e gritou para a Esméria atear fogo naquilo, dizendo que, daquele dia em diante, não queria mais ver minha cara preta e feia de feiticeira na frente dela, porque não lhe custava nada mandar arrancar os meus olhos, como tinha feito com a vadia da Verenciana. A Esméria tentou interceder por mim, dizendo que era só uma boneca e que eu era só uma criança. Mas a sinhá deu um tapa no rosto dela e disse que, se abrisse a boca para dizer mais uma só palavra, iria para o tronco como os bichos da senzala grande, onde, aliás, era o lugar de bicho que eu era, igualzinha a eles. E que eu deveria agradecer por ela não mandar acender uma fogueira, usando meu corpo como carvão, para atiçar o fogo. Disse ainda que a bruxa branca ela já tinha mandado embora, que faria de tudo para que a sinhazinha Maria Clara nunca mais voltasse à fazenda, porque, quando a menina botava os olhos em cima dela, sentia o ventre secar. Restava então se livrar de mim, que tinha ficado incumbida de terminar o trabalho da outra, que era não deixar que ela tivesse filhos. Continuou dizendo que sabia muito bem o que eu estava fazendo, que já tinha ouvido falar daquilo, que aquela boneca era ela, a sinhá Ana Felipa, e que eu só ia esperar ela pegar filho de novo para enfeitiçar a boneca e arrancar coisas de dentro dela, como se estivesse enfiando a minha mão dentro do ventre da própria sinhá e puxando o filho para fora. Eu me lembrei imediatamente das bonequinhas da minha avó e de que nunca eram usadas para fazer o mal. A minha avó até poderia ter feito uma bonequinha para que a sinhá conseguisse segurar os filhos, como sempre quis. Achei tudo aquilo que ela estava falando muito errado, injusto, pois eu não conhecia nada de magia, nem queria fazer mal a ninguém. Mas quando eu ia dizer isso, a Esméria não deixou e mandou que eu fosse embora, que sumisse dali. Saí correndo para o meio do mato e ainda pude ouvir os gritos da sinhá me acompanhando, enquanto a Antônia e a Esméria tentavam acalmá-la. O Tico e o Hilário correram atrás de mim, perguntando o que tinha acontecido, mas gritei que me deixassem em paz, que eu queria ficar sozinha e não falaria nada. Se quisessem saber, que fossem perguntar a sinhá. Quando achei que já estava longe o bastante, fiquei sentada sob uma árvore pensando nas coisas que tinham acontecido naquela casa nas últimas semanas, achando que seria bom mesmo ficar longe de lá, como tinha dito a sinhazinha Maria Clara. Desde que tinha perdido o filho, a sinhá Ana Felipa nunca mais fora a mesma, nem tirou o luto, mesmo depois do período de nojo recomendado. Ela passava os dias andando pela casa com um rosário na mão, brigando e castigando por nada, fazendo com que interrompêssemos o trabalho para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se algum de nós errasse, ela aplicava um corretivo com um pedaço de tábua que passou a carregar sempre no bolso,
5 pancadas em cada mão. Quase não comia, e mesmo quando se sentava sozinha à mesa, mandava colocar o prato do Sr. José Carlos, que aparecia cada vez menos. Quando aparecia, eles nem se falavam. Isso foi assim, até o dia em que a sinhá ficou sabendo pelo capataz Eufrásio que a preta verenciana estava pejada, e diziam na senzala grande que o Sr. José Carlos estava se deitando com ela. A sinhá perguntou pelo senhor, e o Eufrásio disse que ele estava na capital, e só voltaria no dia seguinte. Então ela mandou que buscassem imediatamente a preta verenciana, onde quer que ela estivesse, além de mais 2 ou 3 homens fortes, obedientes e de confiança. Verenciana. A sinhá se ajoelhou diante do oratório e rezou até que os homens aparecessem carregando a verenciana presa pelos braços. Quando então saiu para o quintal e parou na frente deles, olhando a preta de cima a baixo, sorrindo e perguntando se ela estava com medo. E por que não sentiu o mesmo medo ao se deitar com o senhor? A sinhá andava em frente dela, sempre insultando, e não se importava que nós estivéssemos por perto, olhando. O Tico e o Hilário tinham acompanhado todos os procedimentos do Eufrásio e foram nos chamar na cozinha, dizendo que a preta verenciana, pejada do senhor, estava no quintal, esperando para falar com a sinhá Ana Filipa. Quando viu a cena, a Esméria se pegou com os santos dela e me mandou para dentro de casa. Antes eu tivesse obedecido, pois teria sido poupada de ver aquilo. A verenciana estava de pé, altiva, presa pelos braços, não falava nada, mas também não desviava os olhos dos olhos da sinhá. Ela era linda, alta, um corpo que parecia ser cheio de curvas, mesmo sob a roupa larga. Tinha pele lisa e castanha, os cabelos escuros e longos, pelo menos era o que mostravam os cachos que escapavam por baixo do lenço amarrado na cabeça. Muito mais jovem e bonita que a sinhá, e já dava para perceber que estava mesmo pejada, a barriga saliente sob a bata. A sinhá não se abaixou, meteu as mãos sob a própria saia, levantou-se até a altura do joelho e pegou uma faca que estava amarrada à bota. Uma faca pequena, mas a lâmina brilhava de tão afiada. A Esméria tentou falar com ela, implorando que largasse aquilo. Por Deus, por São José, por todos os santos de devoção, que mandasse castigar a preta e pronto, mas que não sujasse as próprias mãos. O Eufrásio parecia preocupado e com medo do que estava para acontecer, e também tentou falar com a sinhá, que novamente nem deu ouvidos. Parecia que no mundo dela, naquele momento, só existia ela, a barriga da verenciana e a verenciana, que não demonstrava medo, impassível, aumentando ainda mais a raiva da sinhá, que não parava de gritar palavrões que provavelmente nem o Tico e o Hilário sabiam o que significavam. Ninguém tinha coragem de se aproximar, pois, sem tirar os olhos da verenciana, a sinhá apontava a faca para qualquer um que se mexesse, dizendo que o assunto era entre as duas, que não era para nos intrometermos, pois ali quem mandava era ela. Começou a passar a faca na barriga da verenciana, dizendo que era muito triste para uma mulher não ver o filho entre os braços, e que verenciana ia sentir isso na pele. Quando percebeu que o filho estava ameaçado, a verenciana se transformou e, apavorada, começou a pedir clemência. Pedir que a sinhá não matasse o filho ainda dentro da barriga dela, que o inocente não tinha culpa, que, se a sinhá deixasse, ela sumiria dali naquele instante mesmo e nunca mais voltaria para perturbar a vida de ninguém, e muito menos para se deitar com o Sr. José Carlos. A sinhá disse que sabia que a criança não tinha culpa, e que apenas comentara que a mãe nunca veria o filho, e era isso que ia acontecer. Mandou que os homens segurassem a verenciana com toda a força. Arrancou o lenço da cabeça dela, agarrou firme nos cabelos e enfiou a faca perto de um dos olhos. Enquanto o sangue espirrava longe,
Assim dizia que olhos daquela cor, esverdeados, não combinavam com preto, e fazia a faca rasgar a carne até contornar por completo o olho. Quando então enfiou os dedos por entre o corte, agarrou a bola que formava o olho e puxou, deixando um buraco no lugar. A venenciana, que primeiro tinha urrado de dor, desmaiou nos braços dos que a seguravam, e a sinhá deu ordem para que eles não a soltassem, mantivessem em pé. Examinou o olho arrancado, limpou o sangue no vestido e disse que era bonito, mas que só funcionava se tivesse um par. Fez a coisa com o outro olho, guardando os dois no bolso. Quando então disse aos homens que podiam levá-la e que não a deixassem morrer, de jeito nenhum, porque ela tinha que saber o que significava sentir um filho crescendo dentro da barriga e depois não poder vê-lo. E também porque queria saber se o senhor, seu marido, ainda ia querer se deitar com uma preta sem olhos. Terminou ordenando que nenhuma palavra fosse dita ao senhor José Carlos sobre aquilo, que ela mesma se encarregaria de contar. Então, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse acabado de dar a mais simples das ordens, entrou em casa e se trancou no quarto. Acordando os orixás. O Eufrásio se desesperou e, não sabendo direito o que fazer, ficou debruçado sobre a venenciana, que tinha sido colocada no chão, tentando conter o sangue que escorria dos 2 buracos deixados no rosto da moça. A Esméria gritou com ele e mandou que a levassem para a senzala pequena e que o Tico e o Hilário corressem para a senzala grande ou para a roça. Eles deviam chamar o Valério Moçambique e a Rosa Mina, explicando o que tinha acontecido e pedindo que providenciassem com urgência tudo o que fosse preciso para salvar a vida de Venenciana, e que falassem também com o pai Osório, pois toda a ajuda seria necessária. Os 2 ajudantes do Eufrásio carregaram a desfalecida para a senzala pequena, quando ele ia ao lado, chorando feito criança e pedindo perdão, pois a culpa tinha sido dele. Tinha sido por amor que ele contara a sinhá que a veridiana estava pejada do senhor, só por amor, e que o amor tinha se transformado em ódio, porque ela não aceitara se deitar com ele, e tinha se deitado com o senhor, que logo a trocaria por outra. Ele disse que só tinha contado para que a sinhá passasse uma descompostura nela, como já tinha feito com tantas outras pretas, e que ela, com medo, parasse de se deitar com o senhor, ficando mais fácil para ele, Eufrásio, conquistar a moça. Dizia também que se dispunha a aceitá-la mesmo pejada, e que estava até guardando dinheiro para libertá-la e os 2 viverem juntos, mas que nunca poderia imaginar aquela tragédia. Como falava sem parar, a Esméria mandou que ele se calasse e fosse até a casa ver o que estava acontecendo, que mandasse a Antônia ferver muita água e não voltasse mais na senzala. Se quisesse ser útil, era para arrumar óleo suficiente para manter o lampião aceso durante a noite toda, pois precisariam de claridade. E eu não sabia o que fazer, então tirei meus orixás do esconderijo e comecei a rezar para que eles também ajudassem a venenciana. Foi o Valério Moçambique quem chegou primeiro. Ele era um preto velho, muito magro, de olhos enormes e saltados, e que dava a ele uma aparência sempre assustada, mesmo não estando. Era benzedor e carregava muitas sementes nas mãos magras e de unhas compridas e sujas. Algumas daquelas sementes eu já tinha visto em África, mas não me lembrava dos nomes, como também as outras que formavam os vários colares que ele tinha no pescoço, entremeadas com contas e búzios. Ele chegou perto da venenciana e começou a esfregar uma mão na outra, como se estivesse aquecendo as sementes entre elas, enquanto rezava e cantava em iorubá. A venenciana, até então quieta como se estivesse morta, tentou levantar os braços, que estavam estendidos ao lado do corpo, querendo levar as mãos aos olhos, no que foi impedida. O Valério Moçambique então olhou para a Esméria e fez um sinal de que aquilo era bom, de ela ter reagido
era um recado dos orixás. Eu não tinha coragem de olhar para o rosto da verenciana, então me sentei bem atrás da Esméria e achei que era melhor apenas rezar. De onde eu estava, ainda dava para ver a quantidade de sangue perdido nos inúmeros panos tingidos de vermelho. Os panos eram colocados sobre os olhos dela e trocados de tempos em tempos. Muito menos a miúde depois que a Rosa Mina apareceu com uma infusão de ervas para colocar sobre as feridas. Também reconheci o cheiro de algumas delas, vendidas nos mercados em África, mas não sabia dizer quais eram. A Rosa Mina olhou para mim e viu o meu Xangô com a espada de 2 pontas. Saudou-o com 3 caôs e se sentou ao meu lado, olhando para o santo e conversando com ele, enquanto o alisava com as mãos molhadas da infusão. O Valério Moçambique não tinha parado um só minuto, rezando, cantando e esfregando as mãos nas sementes para depois passá-las por todo o corpo da verenciana. O pai Osório apareceu mais tarde, todo vestido de branco e também cheio de colares, pulseiras e anéis feitos de contas, búzios, sementes e cascas de coco. Disse que não podia fazer muita coisa, porque precisava de tambores e ali não era o lugar apropriado para tocá-los, mas tinha jogado os búzios e eles confirmaram que a verenciana era de Ogum, para quem precisava fazer uma oferenda. Ogum é guerreiro e com certeza ia socorrer sua filha, ajudando na luta contra a morte. A Esméria então mandou chamar o Eufrásio e disse que o pai Osório precisava de uma garrafa de aguardente e de um charuto para Exu, mensageiro, aquele que deve ser saudado primeiro, e de uma vasilha de barro e de todos os tipos de fruta que pudesse arrumar, e também de mel. Tudo para Ogum, aquele que tudo vence. O Eufrásio nem perguntou onde ia arranjar tais coisas àquela hora, voltando com tudo pouco tempo depois, quando o pai Osório disse que também ia precisar de 7 velas brancas e, se possível, de uma galinha e de milho para o Molu, aquele que dá e que tira as doenças. O capataz foi até a casa grande e o pai Osório saiu com ele, pois de lá seguiria para a mata, a casa de Ogum, com muita fé e todas as oferendas. Algum tempo depois da partida deles, a verenciana finalmente deu sinal de estar fora de perigo e começou a chorar baixinho, calma, sem reclamar de nada, enquanto a Esméria derramava as lágrimas por ela. Ficou mais uns 5 dias na senzala pequena com as pretas da casa grande, se revezando para cuidar dela. E ali também recebeu algumas visitas da mãe, escrava da senzala grande. Durante todo o tempo, o Valério Moçambique e a Rosa Mina também apareceram, e nessas ocasiões eu procurava estar por perto, porque eles sempre tinham palavras bonitas de conforto e de fé que diziam para a verenciana, mas que serviam para todos nós, em qualquer situação. Voltando ao dia em que tudo tinha começado, a sinhá Ana Felipa entrou na casa com os olhos da outra dentro do bolso. Trancou-se no quarto e só saiu de lá no dia seguinte, muito mais tarde do que de costume. Já estávamos preocupados e curiosos com aquela demora, achando que ela pudesse ter se matado ou algo assim, mas ninguém se atreveu a entrar no quarto sem ser chamado, e foi com espanto que vimos quando ela abriu a porta e apareceu sem o luto, vestida de amarelo e estranhamente educada e feliz. Inclusive, coisa que nunca havia feito antes, desejou bom dia a Sebastião quando ele foi servir o desjejum. Perguntou se o senhor já tinha chegado da capital, e o Sebastião respondeu que tinha acabado de ver o barco dele pertinho da praia. A sinhá então disse que ia esperar por ele, que o Sebastião mandasse alguém correndo para a praia para avisá-lo e que nenhuma outra palavra fosse dita além do aviso. Chamou a Antônia e mandou que ela continuasse pondo a mesa do desjejum com tudo de bom que houvesse na casa, e que também apanhasse flores, pois queria jarros com flores sobre a mesa, flores frescas. Quando o senhor José Carlos entrou na casa e perguntou se tinha acontecido alguma coisa, ela respondeu que não, que apenas estava com saudades do marido
e queria tomar o desjejum com ele. O senhor disse que já tinha comido na capital, mas que, se ela fazia questão, comeria de novo. O Sebastião serviu os dois, e ela perguntou se o marido queria geleia do reino para acompanhar os pães. Quando ele respondeu que sim, ela entregou o pote ainda fechado, que ele abriu, remexeu com a colher e tirou de lá, junto com a geleia vermelha, um dos olhos da verenciana. Quando o senhor deu um grito e um salto da cadeira, assim como se nada demais estivesse acontecendo, disse que se ele não gostava daquele sabor podia mandar trocar, mas que era para olhar bem, pois aquela geleia era especial, das preferidas dele. O senhor não disse nada e saiu da mesa na direção do quarto. O Sebastião contou que ela então sorriu e pediu a Antônia para que ela trocasse o prato do marido e pegasse outra vasilha de geleia, pois aquela estava estragada. E rápido, antes que o apetite fosse perdido. No prato do senhor estava um dos olhos da verenciana, e o outro, ainda mergulhado no pote de geleia. Voltou para a cozinha. Ninguém comentou nada sobre o assunto, e, naquela mesma noite, o senhor José Carlos voltou a dormir no quarto do casal, sendo que os dois pareceram mais felizes do que nunca na manhã seguinte.